Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Ra e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre seriado. Mais especificamente o seriado Luna Negra, ou Lua Negra, como vocês preferirem chamar, tá certo? Da Netflix. Esse seriado estreou dia 31 de janeiro desse ano, de 2020. Mas eu só fui assistir ele semana retrasada, tipo, logo quando saíram as notícias sobre ele, eu fiquei bem interessada pra assistir, mas porque a vida é caótica, eu só consegui parar pra assistir tem 2 semanas. É um seriado italiano, tá certo? É a terceira produção original da Netflix italiana, completamente italiana. E a primeira temporada tem apenas 6 episódios, tá certo? Eu estou aqui com a filhinha porque eu fiz todo o texto, botei todo o coração aqui, tá certo? Então se eu estiver olhando pra baixo é porque eu tô olhando aqui pra não perder os pontos que eu queria falar com vocês. E esse seriado teve uma equipe de criação quase totalmente feminina, tá certo? A maioria do pessoal por trás das câmeras controlando as coisas eram mulheres, o que é bem legal, mas não impede que a gente possa criticar a obra, tá certo? Então, porque tem muita gente que tipo, porque é feito por mulher eu não posso criticar. Não, coleguinha, você pode e deve criticar. A direção dos episódios ficou por conta de 3 diretoras, tá? Francesca Comencini, Susana Nicciarelli, espero estar pronunciando corretamente, se eu não estiver, mil desculpas, mas não sou fluente em italiano, não chego nem perto. E Paola Randi, tá? Foram as diretoras dos episódios. Já o roteiro ficou na mão de Francesca Maneri, Laura Paolucci e Tiziana Triana, tá certo? Foram essas as 3 roteiristas. E a história do seriado é inspirada no primeiro volume de uma trilogia literária, também chamada Luna Negra, tá certo? O primeiro volume se chama Le Città Perdute, que seria a Cidade Perdida, tá? A primeira temporada segue esse primeiro livro da trilogia, e o livro foi escrito por uma dos roteiristas da série, tá? A Tiziana Triani. E uma coisa assim que eu achei meio curiosa é que o livro foi publicado em novembro de 2019 lá na Itália, tá certo? Ele não tem tradução pra nenhuma outra língua por enquanto, só italiano. E o seriado estreou 2 meses depois na Netflix, ou seja, eu não sei se ela já tinha essa ideia que ela queria transformar em livro e aproveitou a oportunidade para transformar em seriado ao mesmo tempo, ou se ela desenvolveu a história do seriado e resolveu fazer o livro também pra talvez lucrar mais, ou porque ela queria expandir mais o universo. Não sei, não li o livro, eu sei que ele tem nota 3 ponto alguma coisa no Goodreads, tá certo? Então ele parece ser um livro assim, de uma nota mediana pra boa, tá? E o que é Luna Negra? Luna Negra é um seriado que se passa no interior da Itália, no século XVII, tá? Dá a entender que é mais ou menos no meio do século XVII, eles não dizem qual data exata. E se dizem, eu realmente não lembro, não presto atenção. Não salvei datas na cabeça, só salvei que era no século XVII. E o século XVII é uma época histórica interessante para se construir esse seriado, porque é exatamente o último século da caça às bruxas oficial, tá certo? O último século que a igreja tá fazendo caça às bruxas, e o pico da caça às bruxas acontece no começo do século XVII, no final do século XVI, começo do XVII, e o declínio do meio do século XVII até o começo do XVIII, que é quando acaba de verdade. Por isso eu fiquei tão interessada no seriado, por ele se passar durante essa época, sendo um seriado sobre bruxas. E a nossa protagonista é Adi, uma menina de 16 anos, que trabalha, ela é uma camponesa, tá, pobre, e trabalha como parteira junto com a avó dela, na cidade do interior da Itália. E tudo ia muito bem na vida dela, tá, ela mora com a avó e com o irmão mais novo. Até que um belo dia, durante o parto da esposa de um dos nobres da cidade, de um dos ricaços da cidade, ela pressente que o bebê vai morrer durante o parto ou antes de nascer. Isso nunca tinha acontecido com ela, ela fica assustada e ela fala em voz alta. E a mulher que dá a luz ouve e fica desesperada, começa a chamar elas de bruxas, não sei o quê. E a avó de Adi e elas fogem do castelo antes mesmo de tentar salvar a mulher ou o bebê pra se protegerem, porque as acusações de bruxaria não eram brincadeira nessa época, ainda mais vindo de gente rica. E a partir daí, Adi e o irmão, Valente, que é uma criança de uns 8 a 10 anos, não sei dizer a idade exata dele,
precisam se esconder, fugir, pra fugir dessas acusações de bruxaria e fugir da fogueira. Enquanto isso, a avó fica pra dispersar e poder salvar a vida dos dois. Ela manda a Adi procurar uma cidade perdida dentro da floresta, que é onde ela vai achar ajuda, porque é uma cidade de bruxas, é uma cidade de mulheres livres, como eu escrevi aqui, que são mulheres que fugiram do destino que a cidade deu pra elas, e algumas são bruxas, outras não, e elas vivem nessa cidade escondida. E parece que eu tô dando o plot da série, entregando a história da série inteira, mas literalmente isso é só o primeiro episódio, gente. Isso é só o primeiro episódio, tá certo? Então, não dê spoiler de nada, tá? Só de introdução da história. E essas bruxas, claro que não podia faltar esse clichê das histórias de fantasia, estão à espera há tempos da escolhida, da bruxa que vai salvar a humanidade e tal. Uma história que não é muito bem explicada nessa primeira temporada. Então, Lunanera tem uma proposta interessante, essa proposta de uma cidade escondida de bruxas, de estar lidando contra a caça de bruxas, contra a perseguição da população, sabe? Essa é mostrado muito bem no primeiro episódio, essa questão da luta contra o preconceito social, de você ser acusado de bruxo e passar a ser perseguido e tal. Mas infelizmente é só no primeiro episódio que a gente tem esse foco. Porque a partir do final do primeiro episódio diante se cai no maior clichê que eu não aguento mais em obras de fantasia ou adolescente ou qualquer obra, na verdade, porque é um clichê que já deu pra mim, além do triângulo amoroso, que é outro clichê que eu odeio, mas que é outro clichê do romance proibido, do romance Romeu e Julieta, que tem nessa história, minha gente. Pra mim foi o que mais estragou a história, foi este romance sem sal, porque no primeiro episódio a Adi conhece Pietro, que por ironias do destino, ou dos roteiristas, ou falta de criatividade mesmo, é apenas o único filho e herdeiro do chefe do líder de caçadores de bruxa da cidade, os Benenati, e que além disso foi estudar medicina em Roma, então ele não acredita em bruxaria, ele acredita em ciência e tal. Pietro deveria ser o contraponto histórico do que a igreja está fazendo, porque é no século XVII que os cientistas começam a explicar as coisas mais com ciência em si, principalmente os médicos, que eram os cientistas maiores da época, e começam a dar um fim à superstição que o povo tinha, a crença nas bruxas e tal. Pietro era para ser esse contraponto na história e mostrar a razão, a lógica contra a superstição da igreja, da população, mas ele tinha que ser pazinho amoroso de Adi. E assim, o romance deles é bem Romeu e Julieta, porque eles se veem duas vezes, já estão terrivelmente apaixonados, perdidamente apaixonados, suspirando um pelo outro e prontos para trair suas famílias um pelo outro, com duas vezes que se viram. Ele sem nem saber o nome dela, diga-se de passagem. Pois é esse tipo de romance com o qual estamos lidando, senhoras e senhores. E infelizmente a história se perde aí, nesse ponto que introduz esse romance, porque começa a focar, mais da metade dos episódios é focado nesse romancezinho de Pietro e Adi, tá? E deixa de focar na história de verdade, que realmente interessa, que chama a atenção do espectador, que é a história das bruxas, do livro sagrado delas que tá perdido, de um vilão desconhecido que quer roubar o livro pra trazer os mortos de volta à Terra. Tipo, tem toda uma subtrama tão mais interessante do que um romancezinho impossível, tão mais interessante. Tipo, elas tinham uma ideia, sabe? A autora do livro, porque o livro também segue esse romancezinho, tá? Tá até no resumo do livro já tá o romancezinho escancarado. Mas a autora teve uma ideia tão interessante com a trama das bruxas e deixa eu fazer um romancezinho besta. Que assim, os atores inclusive não têm química nenhuma, minha gente, eles têm menos química do que o menino e a menina de 50 tons de cinza. É horrível. Eu detestei. Todas as cenas que ele começava a ficar de chameguinho, pegar o celular do Instagram, vamos lá, é só a hora de brilhar. E além do subplot do conflito entre as bruxas e os caçadores de bruxa, da superstição contra a ciência, das mulheres contra a sociedade / igreja católica, tem personagens secundárias muito interessantes, principalmente a líder das bruxas. Ela é uma personagem que eu queria conhecer muito mais sobre ela, que eu esqueci agora o nome dela, esqueci de anotar aqui, que é tanta coisa pra anotar que eu esqueci de anotar nos personagens, mas me desculpas. Mas todas as bruxas têm histórias super interessantes, tem
passados que são simplesmente comentados rapidamente no episódio, que são tão melhores que o de Adi, e não se explora nada disso, sabe? Tipo, é uma coisa tão triste, porque tinha mais pano pra manga lá do que na mina adolescente apaixonada, viu? E além disso, assim, a série segue muitos clichês, tanto que eu adivinhei tudo o que aconteceu no final dela. Se você lê nas entrelinhas do que a série mostra, mas não explica, você sabe como vai acabar, como vai ser o final. Inclusive, eu adivinhei, tipo, acho que no terceiro episódio eu já tinha adivinhado a grande revelação, que é a grande reviravolta do último episódio. Eu já tinha adivinhado, já tava, tipo, quando aconteceu, já sabia que isso vinha por aí. Mas assim, é uma reviravolta interessante, é uma reviravolta que abre portas para coisas muito legais a serem exploradas na segunda temporada. Mas a gente sabe que não vai ser explorado na segunda temporada, porque o foco, mesmo com essa reviravolta interessante, continua sendo o romancezinho, continua sendo as reações de Adi e Pietro que acontecem nesse final de temporada. Tipo, sério, pense na raiva que eu tive pra ter uma reviravolta que, mesmo sendo óbvia, é legal, interessante de se explorar, mas não vai ser tão explorada assim se chegar a ter uma segunda temporada. O que eu duvido muito que tenha a segunda temporada, pra falar a verdade, porque a crítica meteu pau em Lunanera, merecidamente, diga-se de passagem. E ele não foi um seriado que chamou muita atenção, pelo menos não no Brasil, não vi muito estardalhar sobre Lunanera. Só as doidas de seriado de bruxa que se empolgou mesmo, tá? E foi assistir esses episódios. Mas é um seriado que, apesar de suas falhas, ele tem uma construção histórica belíssima. Questão de figurino, de cenografia, fotografia, perfeito. Você fica bem imerso no século XVII mesmo, e na vida do século XVII, sabe? Eles fizeram um estudo muito legal disso, que é desperdiçado numa história fraca e, e que não precisava desse estudo histórico todo, sabe? Tipo, uma história que todo mundo já viu, que todo mundo já leu, já assistiu. Não tem mais graça. Ainda mais do jeito que eles fizeram, sem realmente nada que seja diferente do clichê. Mas em reconstrução histórica, de figurino, de cenário, eu fiquei apaixonada pela série. Tipo, esteticamente ela é perfeita, historicamente ela é muito boa, mas o roteiro é preguiçoso, é um roteiro desleixado, que, ai minha gente, deixou até um gosto ruim na boca. Quando terminei a série, sério mesmo, investi um dia inteiro da minha vida nisso, sabe, tipo, foi triste, porque eu esperava tanto essa série, ela tinha tanto potencial. E outra coisa dela, além do roteiro preguiçoso, que é uma coisa que me perturba bastante na série e que me dá uma agonia, porque mesmo se tivesse um roteiro maravilhoso, essa coisa que ele conseguir meio que destruir a série pra mim, é a trilha sonora. E, gente, a trilha sonora do seriado é um pecado. Por quê? Porque é um seriado que se passa no século XVII, com toda aquela ambientação, você consegue entrar no ambiente do século XVII, o espectador tá lá naquele ambiente, aí quando vem uma música na trilha sonora, é uma música moderna, é uma música atual, é uma música que não combina em nada com a cena que está acontecendo, tipo, nada. Não tem uma única música trilha sonora dessa série, tirando a música de abertura, que combine em nada com o visual, com a trama da série, com eu esqueci a palavra agora, mas com a ambientação da série, nada. Pra vocês terem noção, uma das músicas da série que eles usam numa cena de chameguinho de Pietro e Ada é literalmente Somewhere Only We Know, do Kenny, mas é um cover com a mulher cantando, mas tipo, eles não mudam pra fazer uma coisa mais próxima de música do século XVII, uma música medieval, não. É a música normal que a gente conhece, uma versão mais lenta só, e que não combina em nada com a série, tipo, gente do céu. Eu não acredito que uma equipe de profissionais aprovou essa trilha sonora, porque ela é... Eu fico sem palavras de quão ruim ela é. Acho que foi a pior trilha sonora que eu já vi na minha vida. Tipo, escolhe músicas que combinam com a cena, pela letra da música, mas não pelo tom da música, pelo modo como... pelo gênero da música, nada disso. Tipo, é muito bizonho, é muito bizonho. Tipo, se você não tá afim de assistir Lunanera, assista só, tipo, pelo menos meio episódio pra ver o quão bizonho é essa trilha sonora, porque, gente do céu, eu tô até agora sem acreditar. É sério, é uma coisa, assim, não sei. Então, é isso, minha gente. Finalmente terminei minhas 2 páginas do que eu tinha pra falar desse seriado, tá certo?
Poderia falar muito mais, mas eu já entraria no território de spoilers. Quem assistiu Luna Nera e quiser comentar comigo teorias, conspirações, reclamar de quão ruim as coisas foram guiadas nesse seriado, vai lá no meu Instagram, @nerdvinhos, tá certo? O meu direct tá aberto pra vocês, pra gente abrir o coraçãozinho sobre essa série, porque Jesus amado, Jesus amado. Eu tinha tantas expectativas, mas foi tipo o pior seriado que eu assisti em um bom tempo. Principalmente porque eu tinha expectativas de ser uma coisa legal, porque eu adoro seriado de bruxas. Pelo amor de Deus, gente, eu assisti a primeira temporada das Bruxas de Westwick, daquele remake que teve, que até Darren Criss estava participando do elenco, que na verdade eu só assisti porque Darren Criss estava no elenco. Mas, tipo, eu gostei daquele seriado, então, tipo, meu patamar pra gostar de um seriado de bruxa não é tão alto. Tipo, eu me satisfaço com pouco. Mas esse seriado conseguiu ser, assim, uma coisa que não satisfaz nem a mim. Que não tem tanto... Não peço muito não na vida, só um roteiro que faça sentido. É só o que eu peço, mas... infelizmente não foi dessa vez. Se você tiver algum seriado de bruxa legal que você queira me recomendar, por favor, deixa nos comentários que eu tô precisando de um seriado melhor pra assistir depois desse, porque o trauma é real, oficial. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui, tá? Me ajuda bastante. Me diz aqui também o que é que você achou do seriado, ou se você pretende assistir, ou se você tava a fim de assistir, mas agora não pretende mais, tal. Me conta aqui nos comentários, tá certo? Evitem spoilers nos comentários, por favor. Se quiserem dar spoilers, vamos lá no Instagram, tá? Porque a gente pode falar abertamente com spoilers, sem medo de dar spoiler pra ninguém que esteja interessado em assistir o seriado. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, assina o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo na sexta-feira, tá certo, criaturinhas? Tchau!